Bom dia, alunos, tudo bem? Vamos dar continuidade à nossa aula. Agora nós vamos falar um pouquinho sobre esse material que também está lá no portal para vocês, tá? Organização Internacional do Trabalho, a OIT. É claro que esse material está bem resumido, bem compacto, mas eu acredito que através daquilo que a gente vai conversar aqui, vai ficar bem mais esclarecida realmente quais são os objetivos da Organização Internacional do Trabalho, né? Então, a OIT, ela tem uma sede em Genebra, né? E ela foi fundada em 1919. Qual foi o principal, na realidade, objetivo da criação da OIT? A OIT, assim como a ONU, elas são uma organização, elas são como se fosse um acordo, né? Um acordo internacional. A OIT, ela surgiu nesse período, nesse ano de 1919, depois da Primeira Guerra Mundial, e depois de um tempo, ela passou por algumas mudanças a partir da Segunda Guerra. Então, por que ela surgiu, a OIT? Na realidade, a OIT ela surgiu com o objetivo de harmonizar, né, o chamado Acordo de Paz. Então, o principal objetivo da OIT justamente foi isso, unir, né, todas as lideranças, né, todos os países, porque afinal de contas a guerra em si, ela trouxe realmente grandes impactos, né, economicamente, mortes. Então, assim, algumas coisas relacionadas à questão do direito do trabalhador, não é verdade? Então, assim, essas coisas tinham que andar em comunhão, em acordo. Então, eles chamavam de Acordo de Paz. Então, foi criado esse tratado, né? Tratado de Versalhes, a partir da Segunda Guerra. E esse tratado, o principal objetivo justamente era a harmonização desse chamado Acordo de Paz, certo? O principal objetivo da OIT, no geral, vocês vão ver aqui nessa videoaula, que ela tem alguns pontos assim que eu considero os pontos mais importantes inerentes àquilo que ela desenvolve internacionalmente, tá? Por exemplo, promoção à vida digna, né? Promoções de direitos humanos, tanto sociais como econômicos também, né? Quando a gente fala em harmonização, a gente também se atrela a todos esses aspectos aí. Promoção das questões ambientais, vejam só. As questões ambientais também é um ponto importante dentro do que a OIT, do que a ONU, né? Que as Nações Unidas, elas têm assim como preocupação. Essa harmonização está baseada em quê? Então, esses pontos são os principais pontos relacionados a isso. Então, quando a gente fala do pós-guerra, houve essa necessidade de promover também, diante dessa união entre a Organização Internacional e a ONU, uma justiça social. Então, essa justiça social, ela tinha o principal objetivo de promover a paz, né? A paz no mundo, através da criação desses tratados, desses acordos. Então, a OIT ela tem um papel muito importante. Aqui nesse primeiro slide, eu destaco aqui o período que ela foi fundada, né? Faz parte do sistema da ONU, né? A organização. Então, assim, essas organizações, elas têm uma importância muito grande, formada por 183 países membros, né? Tá aqui mais um ponto importante que ela fala sobre a questão da guerra. Então, assim, a ideia de uma legislação trabalhista nacional surgiu a partir desses reflexos éticos e econômicos sobre o custo humano da evolução industrial. É claro que essas questões de evolução com relação aos princípios econômicos envolvem questões tecnológicas, os avanços, né? As melhorias, né? Alguns direitos conquistados também, tá? Aqui nesse slide também ele fala sobre isso. A Organização Internacional do Trabalho é uma agência multilateral ligada à Organização das Nações Unidas, especializada nas questões do trabalho. Tem apresentação paritária dos governos, né? 182 Estados-membros, a organização e de organizações de empregadores e trabalhadores. Então, ela tem os representantes internos. No Brasil, a OIT também tem representação desde 1950. Aqui as 3 prioridades. Eu já até comentei aqui no ponto mais importante, no início, né? Mas aqui tem outros pontos a ser considerados. Gerar melhores empregos com igualdade de oportunidade de tratamento, né? Sem preconceito, sem as questões preconceituais dentro do ambiente de trabalho. Lá no início, se a gente analisar o cenário antes da Revolução Industrial, a gente percebe que o processo de trabalho
ele era um processo muito assim penoso, né? Trazia graves problemas à saúde do trabalhador. Quando a gente vê o cenário da questão de segurança, a gente percebe que nessa época era um processo muito primitivo, então as pessoas adoeciam pelas questões de doenças ocupacionais, né? A segurança não era uma coisa trabalhada e não era uma preocupação, tá? Erradicar o trabalho escravo e eliminar o trabalho infantil, em especial suas piores formas, né? Vemos que dentro desse contexto, quando a gente fala dessas organizações internacionais, eles também têm como prioridade a questão infantil, evitar que essas crianças cheguem dentro do processo produtivo e não alcancem a questão educacional, que é a base para elas, né? E a criança, já está dizendo, criança, ela precisa brincar, ela precisa se desenvolver, ela precisa ter as fases dela, né? Então, tudo isso, através da organização internacional, através da ONU também, são situações que são levadas realmente com seriedade dentro do processo. Fortalecer os atores tripartites, né, e o diálogo social como um instrumento governabilidade democrática. Então, assim, esse ponto é importante. Então, quando a gente fala de ONU e OIT, nós temos que entender que esses acordos, esses tratados, no geral, eles têm uma aliança muito forte com o governo. Claro, né? São acordos que têm uma relação com a questão social, a questão econômica, e isso envolve empregado, empregador. Aliás, o empregado e o empregador, eles têm que trabalhar em harmonia. Veja que o processo de trabalho em si, tanto o empregado precisa do empregador, como o empregador precisa do empregado. Porque é impossível um só trabalhar sozinho, né? Não pode trabalhar individualmente, tem que trabalhar em conjunto. Então, basicamente, nós temos que pensar dessa forma. O marco construtivo da OIT de trabalhadores, né? Aqui o objetivo, paz, né? Eu comentei no início, justiça social, melhores condições de trabalho, porque, como eu comentei lá no início da nossa aula, essas condições de trabalho realmente eram muito precárias. Meios de ação, elaboração de normas, cooperação técnica. Então, assim, cria-se normas, cria procedimentos. Se você fizer uma pesquisa rápida na internet, você vai ver que a OIT ela tem uns trabalhos muito bacanas voltados para essa questão social, inclusive no Brasil, tá? Instrumentos, informações, reuniões, pesquisa e experiência. Eles trabalham com bastante pesquisas, feitas reuniões, né? Tem aí as comissões que fazem parte desse processo, ao qual aprova as normas, né? Normas técnicas, normas de cooperação. Essa cooperação técnica, ela está vinculada justamente aos outros países. A criação da OIT baseou-se nesses argumentos humanitários, políticos e econômicos. Aqui tem os principais pontos, aquilo que a gente já conversou. Então, assim, a preocupação é a questão humanitária, né? Sem preconceitos, o cuidado que tem que haver realmente com as pessoas no geral, verdade? Então, aqui tem os pontos mais importantes. Objetivos estratégicos: promover e cumprir princípios do direito fundamentais no trabalho, criar maior oportunidade para as mulheres e homens, né? Sem ter aquela diferença, discriminação, porque o sexo é feminino ou porque o sexo é masculino, vai haver uma diferença de salário, as condições de trabalho da mulher vai ser diferente das condições de trabalho do homem. Não é bem assim. Então, dentro desse contexto da Organização Internacional e com relação à ONU, que são parceiras nesse processo da chamada paz internacional, ambos os sexos, seja feminino ou masculino, tem que trabalhar em conjunto. Não pode o homem ganhar mais que a mulher, muitas das vezes desempenhando a mesma atividade, por exemplo. Não é verdade? Então, assim, não é uma coisa justa. Então, se desempenham atividades semelhantes, tem que ter ganhos semelhantes, né? Ganhos iguais, porque tem que haver essa diferenciação. Isso lá no início, com certeza, isso acontecia de forma mais comum. Hoje nós temos, assim, no geral, se a gente analisar o mercado de trabalho, hoje nós temos mulheres desempenhando atividades de homens, na realidade, que os homens desempenhavam antes, que é motorista, seja de ônibus, né? A gente vê mulheres operando as máquinas pesadas. Então, assim, hoje as mulheres elas estão na política também. Então, assim, é muito importante a gente entender que o papel da mulher desenvolveu e cresceu bastante. E também esse cenário, né, que envolve a Organização Internacional e a ONU também, de certa forma, promoveu tudo isso.
Aumentar o alcance e a eficácia da proteção social para todos, né? Isso é como assim, soa de forma coletiva, porque a coletividade é o principal objetivo entre a OIT e a ONU. Então, a coletividade, vamos sempre tratar isso como uma coletividade, tá? Fortalecer o tripartismo, né, e o diálogo social. É importante, esses são os principais pontos com relação a isso. Conferência Internacional do Trabalho tem as plenárias, tem a comissão de partite, são os conselheiros, né? Então, assim, elas têm os representantes internos que fazem essas reuniões, promovem essas reuniões. As normas internacionais são as convenções, as recomendações dessas convenções ratificadas constituem obrigação jurídica para o país, ratificadas representando os objetivos e podem influenciar na legislação nacional e internacional. Então, quando são criadas leis e normas, elas têm, é claro, tem a questão hierárquica, né? Sempre quando a gente vai consultar uma lei brasileira, que muitas das vezes não tem um item, ou ela deixou algo que ela sempre faz uma recomendação, uma referência às normas internacionais. Então, a OIT, ela também é uma norma internacional importante para o trabalho da segurança, tá? Tem várias literaturas na internet que a gente pode pesquisar direitinho e que tem informações básicas, e ela sempre vai estar falando dessa questão harmoniosa entre o trabalho na sua forma coletiva, tá? As normas podem ser promocionais técnicas, eu já falei com relação a isso, né? Outros instrumentos são protocolos, resoluções, declarações, conclusões, compilações de diretrizes. Então, assim, a OIT, ela trabalha com todos esses instrumentos, né? Protocolos de acordo, protocolo que sempre vai envolver a questão da chamada de paz internacional. A assistência técnica oferecida pela OIT, política global de associação ativa, estreita, né, com a relação dos 3 mandantes, atuação a partir dos seus escritórios descentralizados das equipes técnicas multidisciplinares. Então, assim, são pessoas que estão dentro dessa organização que faz com que esse trabalho realmente aconteça. A OIT, ela tem um grupo de pessoas que desenvolve esse trabalho, né, junto às outras organizações, os outros tratados. Instituições vinculadas à OIT, Centro Internacional de Formação, né, o Turim, Centro Internacional de Informação sobre Seguridade e Saúde no Trabalho, que é o CIS, né? Então, assim, nós temos aqui as instituições que têm vínculo direto. Essas instituições, normalmente, também elas trabalham em parceria e promovem algumas ações que facilitam esse trabalho junto aos países, né? Os acordos. E basicamente é isso. Então, assim, com relação à OIT, a gente pode entender o seguinte, que o trabalho da OIT hoje, né, junto com a ONU, é um trabalho muito objetivo. São objetivos ampliados, né, de paz e segurança. Isso é importante, são objetivos ampliados de paz e segurança, né? Direitos humanos, direito de igualdade, né? Tanto para as grandes empresas, pequenas empresas, as empresas que estão desenvolvendo aí, não é verdade? Vários objetivos que são fomentados e bastante complexos. Então, a complexidade desse trabalho realmente ele é muito grande, mas é um trabalho que tem que desenvolver de forma harmoniosa, permitindo que no caso da OIT, ela consiga, né, além de criar as leis, colocar em prática, porque não adianta criar uma lei que ela não funciona, né? Então, isso já tem melhorado bastante. Esse material, como eu falei, está no portal, são 16 slides. Vocês podem pegar esse material para dar uma lida, se aprofundar um pouco mais nesse assunto, tá? Eu espero que tenha tirado aí as dúvidas de vocês. E o demais a gente vai conversando no decorrer. Não esqueçam de enviar as dúvidas de vocês através do portal da Proesc. Durante a semana eu vou estar passando aí algumas lives, né? Algumas coisas relacionadas ao assunto de vocês, para a gente estar relembrando. Se for necessário revisar, a gente vai revisar. Essa disciplina vai finalizar na quinta-feira e eu vou dar um prazo para vocês fazerem as atividades. Não esqueçam de acessar o portal para estar informado com relação ao andamento das nossas aulas, certo? Um forte abraço para vocês e até mais.